viva, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que nos está a ouvir. Bem-vindo ao Eu é Mais Bolas, hoje com o Hugo Joel Pereira e o João Pires, semana cheia de acontecimentos pelo Alto Minho, com a campanha para as legislativas na rua e os partidos a desdobrarem-se em iniciativas. Porém, o acontecimento da semana não atingiu apenas o Alto Minho. Espalhou-se por toda a Península Ibérica, claro que nós nunca deixamos os nossos irmãos espanhóis para trás, e até chegou ao sul de França. Há quem diga que foram outros países atingidos, mas pelo menos estes são garantidos pelas autoridades. Eram 11h33 da segunda-feira, 28 de abril, quando as luzes se apagaram e os telemóveis sempre tão ativos enlouqueceram. O apagão, claro que será falado hoje, mas mais daqui a pouco. Não esquecendo a loucura a que eu assisti no dia seguinte e ainda não consegui perceber, das prateleiras vazias. Eu não queria acreditar. Também vamos com certeza falar sobre isso. Mas, entretanto, passamos desde já ao primeiro tema do Eu é Mais Bolas de hoje, com o João Piga a lembrar a Semana Internacional no IPVC, uma semana que vai refletir, ou que pretende refletir sobre o papel das instituições no desenvolvimento regional. João, olá, que nos trazes? Olá a todos, olá Hugo. Olá, João. Então, trago o evento do IPVC, que vai ser de 5 a 9 de maio, estamos quase lá, em que vai juntar especialistas europeus para debater a coesão e a inovação regional, o que será também o tema principal. Esta iniciativa vai reunir discentes investigadores dos staffs técnicos da Europa também, vai trazer vários temas sobre o impacto que também tem no Alto Minho, e que isto é um tema muito importante para o livro, o valorizar a ciência ao serviço da sociedade. Em que sentido? A ciência não pode ficar fechada dentro de laboratórios, nós queremos a ciência presente nas ruas, nos parlamentos, nos municípios, nas câmaras, em que propomos em que o Estado recorra diretamente às universidades e centros de investigação, mesmo para encontrar soluções novas e aplicar isso. Também temos como proposta uma espécie de gabinete técnico-científico no Parlamento, promover a investigação interdisciplinar, valorizar o conhecimento como motor económico também e investir na literacia científica. Desde a Plataforma Nacional da Literacia Científica também. Isto é para quê? Para criarmos uma espécie de acesso a todos, uma ciência com acesso a todos, com informação para todos e, através da partilha, começar a criar algumas oportunidades mesmo de intervir, o que seria de interesse também aqui no Alto Minho, que acho que é um bom e um ótimo projeto para seguirmos, no sentido em que o Alto Minho podemos apostar no mar, podemos apostar na nossa agricultura, podemos apostar nas nossas próprias matérias. Daí ter trazido também este tema, no sentido que entra muito em paralelo com o que o programa do LIVRE apresenta, uma defesa nova das ciências, que também tem sido atacadas internacionalmente, que é o caso do Trump com as suas ameaças nas universidades, com os seus acordos, e aqui nós estamos a propor uma nova visão no sentido de desenvolvimento económico, desenvolvimento local e de crescimento local, que também é preciso e é necessário no Distrito de Viana. Muito bem. Então, Hugo, estás de acordo? Estou de acordo completamente, não com as propostas na totalidade daquilo que o João disse, mas com a importância do IPVC para a região. Já tínhamos falado aqui no podcast sobre esse tema e sobre a importância que nós também na Iniciativa Liberal vemos no IPVC. O IPVC devia ser o motor de desenvolvimento aqui da região. E é a nossa perspectiva, nós estamos a trabalhar não no contexto, neste momento, legislativas, mas no contexto autárquico, estamos a preparar as autárquicas e, nesse sentido, nós estamos a preparar também uma visão do que deveria ser o IPVC para a região e ele devia ser o motor de desenvolvimento científico da região. Se nós queremos desenvolvimento económico, ele tem de partir, em primeiro lugar, do IPVC. Eu já tinha falado também aqui sobre a importância destas pequenas universidades, são mais relevantes para o desenvolvimento económico das regiões do que propriamente os grandes centros científicos. O livro tem algumas propostas no âmbito dos centros de ciência avançada, mas estas pequenas universidades regionais são mais relevantes em termos de desenvolvimento económico do que propriamente os grandes centros de ciência, porque integram-se no tecido económico e integram-se na região e são, principalmente, os alunos que elas recolhem, são alunos com menos capacidade económica e com menor capacidade, ou melhor, eu diria, alunos com um ranking menor do que aqueles que vão para os grandes centros de desenvolvimento científico.
e pegam nesses alunos e transformam em técnicos que podem colaborar na economia. E, nesse sentido, estas universidades são absolutamente fundamentais, são fulcrais para o desenvolvimento económico de uma região. E funciona de facto assim? Ou este exemplo é apenas uma exceção? É Acerca do pontual. IPVC, se efetivamente funciona. Eu acho que o IPVC deveria ter mais integração económica, ponto número 1, devia ser maior, e deveria, e essa é uma questão que mesmo dentro da iniciativa liberal é amplamente discutida. Nós temos muitos fóruns internos e discutimos muito acerca dessas questões, que é, faria sentido ser uma universidade para ter doutoramentos e pós-doutoramentos, ou seja, nós queremos ciência avançada, ou achamos que o IPVC deve ser apenas integração económica da região e deixar essa componente de ciência mais avançada para os grandes centros de desenvolvimento de ciência no Porto ou em Lisboa. A minha opinião é que deveria ser uma universidade, é uma opinião muito pessoal, não carrego, não obriga que a iniciativa liberal tenha essa postura. Eu acho que deveria ser uma universidade, no sentido em que cada vez mais aquilo que nós vemos é que as startups e as spin-offs dos doutoramentos e dos pós-doutoramentos, as empresas que saem dessa investigação avançada, são cada vez mais importantes em termos de criação de emprego e daquilo que é o tecido empresarial local. Se o IPVC conseguir aliar a formação de técnicos diferenciados em grande quantidade, que é aquilo que é a formação indiferenciada no ensino superior, à criação de empresas com alta diferenciação que vêm desses doutoramentos e pós-doutoramentos de ciências dos computadores, é ouro sobre azul. Se o IPVC continuar como instituto e não tiver essa capacidade de fazer a formação, a fazer a investigação mais avançada e fazer doutoramentos e pós-doutoramentos, isso fica então na Universidade do Minho. E temos visto como a Universidade do Minho tem sido importante nesse trabalho em Braga, e tem tido muitas empresas que têm nascido desses cursos pós-graduados muito elevados, de muita diferenciação, e tem criado várias empresas naquela região que têm tido muito sucesso. A ideia era só mimetizar esse trabalho aqui em Viana do Castelo. Poderá ser também a Universidade do Minho vir para cá. Não é uma ideia completamente absurda. Era esse o projeto inicial. O que é que achas, João? Universidade ou Politécnico? Nem vou tanto pela Universidade ou Politécnico, de facto já está aprovado também, e também vai ter esse debate no próprio evento do IPVC, em que o Dr. José Paulo Queiroz também fala do impacto que as universidades e institutos politécnicos têm nas próprias regiões. E de facto tem um impacto direto económico, no sentido de trazem estudantes para lá, podem criar empresas, a economia local cresce. O processo acaba por se compensar por si próprio. Aqui o que me chama mais a atenção do discurso do Hugo foi mesmo da parte da EL nunca mencionar nada das medidas de inclusão social. Não há sempre aquela aposta mais económica, apostar nos projetos que dão rendimento, nos projetos que podem gerar empresas, mas nunca fala do projeto de conhecimento científico, no sentido do apoio social para as pessoas e de como é que elas podem investir no próprio espaço. Isto faz com que haja uma competição maior depois na área de investigação, e só os projetos que seriam economicamente sustentáveis é que seguiriam, de acordo com o que eu percebi pelo programa deles. E que aqui gera aqui um problema gigante, que é a aposta científica, que pode ser a aposta científica, no caso, que é o Alto Minho também, em que são apostas em que podem ser logo diretamente comerciáveis, ou vistos de um ponto empresarial, porque pode ser um ponto mais ecológico, pode ser um ponto de partilha, pode ser um ponto de uma solução para o município, e aqui vejo um pequeno desfazamento do que foi dito. E depois também vejo aqui uma ausência muito gigante de uma participação estudantil. Há sempre uma visão muito. Apesar que eles dizem que querem evitar as burocracias, parece um bocadinho mais burocrática até, nem que a parte da empresa, a parte do financiamento, e depois existe aqui uma questão que não existe a participação dos próprios alunos a opinar ou a escolher os temas de investigação. É só isso. Muito bem. Vamos passar ao segundo tema, permitem-me? Ok, muito bem. Vamos então ao segundo tema. E o segundo tema é-nos trazido pelo Hugo, e diz que defende que a campanha eleitoral começou às escuras, até porque parece, e não foi por causa do apagão, foi porque parece votada ao desinteresse.
Então, Hugo, achas que ninguém te liga? Sim. O que é que se passa? Não, nós, felizmente, na Iniciativa Liberal, o retorno daquilo que é o contacto com a população tem sido excelente e, portanto, nós temos tido contacto com muito apoio por parte da população para o nosso projeto político. Mas, de facto, eu creio que não sou só eu, porque, digo, que se soubessem, o João também teria sido contactado e se houvessem nós teríamos contactados certamente. Não tem havido convites para debates, ou melhor, não haverá debates nesta campanha eleitoral. E Temos isto o É Mais Bolas. temos o mais bolas, graças a Deus, que existe este tipo de projetos, porque caso contrário não haveria discussão política na região. E isto leva-me ao tema, que é, parece-nos que há claramente um desinteresse tanto da comunicação social, e não sei se até que ponto esse desinteresse da comunicação social é provocado pelo desinteresse da população. Há um certo alinhamento da população face àquilo que se está a passar em termos de campanha eleitoral. Se há outros temas que vão estar, ou que são previsíveis em termos de comunicação social, que estejam na ordem do dia nestas próximas 2 semanas, falamos de vários temas que podem ocupar espaço mediático, o conclave, que vamos ter agora na próxima semana, ou a final do Campeonato Nacional de Futebol, que vai ocupar imenso espaço mediático, as autárquicas, que são sempre um bom tema que os órgãos de comunicação regional gostam de ocupar. Não sei se será esse o motivo. O certo é que, de facto, não há escrutínio, ou seja, se não há debates, não há escrutínio, ou pelo menos o escrutínio é muito limitado, até porque algumas forças políticas aparentemente gostam de não serem escrutinadas, não gostam de apresentar as suas ideias. Nós já tivemos aqui semana passada a falar sobre essa questão, sobre a AD. O cabeça de lista da AD não tem aparecido, já não apareceu no ano passado, este ano novamente não apareceu nos poucos debates que houve, no único que houve até agora. E há outra força política que também gosta de se esquivar ao escrutínio público, até porque, por exemplo, apresentou o seu programa político depois dos debates na televisão, ou seja, nem sequer permitiu que as outras forças políticas pudessem escrutinar e falar sobre o projeto político que têm para o país. Eu não sei se isto tem a ver com, por exemplo, o facto de nós termos perdido um deputado nas últimas eleições. Eu acho que é muito relevante. Eu falei com alguns jornalistas do interior do distrito, ou seja, dos concelhos mais pequenos do distrito, que veem um bocadinho esta luta autárquica como algo que se decide em Viana do Castelo e Ponte Lima, grosso modo. E não é um raciocínio absurdo, porque, de facto, Viana do Castelo e Ponte Lima tem mais de metade da população, portanto, o que acontecer nestes 2 concelhos, grosso modo, define aquilo que vai acontecer em termos de resultado eleitoral. Ou seja, populações que estejam na Ponta Barca, Paredes de Coura, Cerveira, que ainda consegue ser mais pequeno, têm muito pouca capacidade de definir aquilo que vai ser o resultado final. E, nesse sentido, os órgãos de comunicação social alheiam-se desse escrutínio, porque não é um tema relevante para aquela comunidade, e concentram-se nas autárquicas. É um ponto de vista que na minha perspectiva, não deveria ser o consensual, quer dizer, não me parece que seja justo adiarem-se uma discussão tão importante como aquilo que é o governo do país, mas pronto, faz algum sentido. E depois há a questão da população, que é, acho que a população, muitos portugueses ainda hoje não conseguem perceber porque é que estamos em campanha eleitoral, porque é que é uma nova eleição. Quer dizer, nós sabemos que houve as pessoas já se passaram 2 meses sobre aquilo que aconteceu, portanto, sabe-se que as pessoas recordam-se que houve uma discussão na Assembleia da República, que entretanto o Chega pôs uma moção de censura, onde o Primeiro-Ministro foi dizer que tinha uma empresa que geria, ficou muito célebre por um programa televisivo, uns terrenos em Raval, só tinham uns terrenos em Raval, não havia nada naquela empresa que fosse sequer questionável, e depois vimos a descobrir que há empresas que são clientes desta empresa que têm negócios custados de mais de 100 milhões de euros, quer dizer, é completamente surreal. Portanto, os portugueses chegam a um ponto em que questionam-se da razão de estarmos neste ponto, nesta situação de eleições que não eram propriamente desejáveis, e a única explicação que se dá para este caso, a única explicação lógica, na minha perspectiva, é que isto não passou mais do que uma estratégia, um jogo político de alta política, ou seja, um diferendo que não se conseguiu resolver na Assembleia da República entre 2 partidos, o PS e o PSD, ou a AD, não é, no caso, e que levou a uma eleição que não era desejada por ninguém, à exceção dos próprios. E estamos neste ponto. O que é que achas, João?
Sentes essa indiferença? Eu estou a conhecer os órgãos sociais do Distrito de Viana há pouco tempo. Ainda estou a ter a primeira experiência, o primeiro contacto com muitos deles, e de facto estou a sentir uma ausência, ou não diria se é uma falta de interesse, mas eu também acredito que estas eleições próximas criem esta espécie de falta de interesse ou falta de procura. Quero já dizer que o livro está disponível para responder a qualquer pergunta dos órgãos sociais e está pronto para qualquer debate. Por isso, se houver a procura, nós estamos preparados para. Concordo com o estado da coisa, que o Hugo tem vindo a falar da parte da AD, no sentido, estamos a focar em vários problemas que não deviam ser os problemas da nossa altura, nós estamos com vários problemas e também é importante haver uma visão do que é o sentido do país para o próprio distrito do Alto Minho. Podemos estar encostados, mas também existem vários interesses. Podemos não estar a sentir que somos ouvidos, mas continuamos a fazer parte de uma comunidade europeia, continuamos a fazer parte dos problemas socioeconómicos que estão-se a desenvolver no mundo inteiro. Mesmo não sendo só uma visão só para o distrito, há coisas que vão ter impacto e que deviam estar a ser faladas agora e que deviam estar a ser procuradas soluções agora. E que está tudo muito ocultado com o São Bento Sem Família, um cantar com o Tony Carreira, e sinto que é aqui uma distração quase estranha, quase peculiar, no sentido em que há coisas mais importantes para vermos neste momento e está sempre com o jogo da distração, com o jogo do ocultar, com a falta de transparência, e que sinto que isso não devia ser um governo ou um interesse da própria população portuguesa. E sinto que há um papel muito importante da democracia são os órgãos sociais. Fazerem as perguntas, procurarem nos outros partidos outras soluções, ou procurarem no próprio partido, que é o caso da AD atualmente, porque é que estão a haver uma falta de resposta, ou qual é a visão deles para os problemas que não têm falado. Há um desaparecimento, mas também não vamos esquecer que existe um papel importante e que ainda estão a tempo de o fazer. Vocês são os dois cabeças de lista, Uhum. o Hugo pela Iniciativa Liberal, o João pelo Livre. Quantas entrevistas, quantas vezes é que já foram solicitados pelos órgãos de comunicação social do nosso distrito, do Alto Minho, do distrito de Viana do Castelo, para saberem do programa do vosso partido, daquilo que defendem, para que perspectivam, que querem, que sonham, que desejam para as nossas populações? Queres começar tu, João? Podes começar, João. Começar. Levantaste o dedo. Não, eu apontei o número de perguntar diretamente do programa e da nossa visão sobre o distrito. Só houve um jornal, que foi o Jornal de Viana, que fez uma entrevista pessoal, depois fez uma entrevista mais alargada sobre o parte do programa e com várias perguntas de problemas atuais. Jornal de Viana, Oh, desculpa, João, o Aurora de Lima? não, Não, não. chama-se mesmo Notícias de Viana? Ou Jornal de Notícias de Viana, Notícias de ok. Viana, é isso. Notícias Ok. mesmo. E só houve essa procura, fora, claro, aquelas, quando se foi anunciado a lista e aquele comunicado à imprensa, e alguns usam, outros não usam, o comunicado de imprensa, quando é a entrega da lista também existiu esse problema de alguns usam, outros não usam o comunicado de imprensa, mas agora o lado da imprensa a vir ter connosco só foi mesmo o Notícias de Viana. Sim. Muito bem. Curiosamente, curiosamente, um jornal ligado à Igreja Católica. E tu, Hugo, Exatamente. como é que É foi? exatamente o que o João está a descrever. Assim, por iniciativa dos jornalistas, o único contacto que tivemos foi, de facto, do Notícias de Viana. E eu já tive noutras campanhas antes, Uhum. já acompanhei em 22, em 24 e agora em 25. E de longe, esta é aquela em que temos menos procura pela nossa perspectiva para o país. Quer dizer, e chega a ser um tanto assustador que a imprensa não se conecte com aquilo que é as ideias apresentadas. Não, aparentemente não há interesse no escrutínio das propostas. Enfim, é o que temos, não há. Nós vamos Imprensa? continuar a fazer. Nós vamos continuar a fazer, mas já agora deixa-me fazer só Sim, sim. porque se a imprensa tradicional se alheia deste trabalho, os partidos políticos e as pessoas que têm interesse vão procurar outras formas de se informar, outras formas de procurar informação. Nós vamos continuar a dar informação e a passar a nossa mensagem de outras formas. E tem-se vindo a revelar uma forma bastante eficaz até de passar a mensagem. Portanto, aquilo que eu acho que os meios de comunicação estão a fazer é uma estratégia completamente errada, porque estão a abrir o caminho àquilo
ou melhor, estão a acelerar um processo que já seria natural que acontecesse, que é, por exemplo, este programa servir de veículo para os partidos e servir de veículo também para as pessoas que estão interessadas em política e procurarem meios alternativos àquilo que é a informação tradicional. No futuro poderão vir a ter a alimentar este caminho, mas como eu acho que a imprensa local tradicional se financia de outras formas que não aquelas que são apenas a leitura do interesse que é da população nos seus trabalhos, ou seja, há outras formas de financiar a imprensa local, muitas vezes através das câmaras municipais, de fundos públicos, não estão propriamente interessadas naquilo que é o interesse da população na parte política. Estamos a falar também de rádios locais, Hugo e João. Sim, também as rádios locais. Portanto, comunicação, rádios locais, que como sabem, deixa-me só dizer, desculpa, rádios locais que, como sabem, receberam o alvará precisamente porque se comprometeram em dar voz à sua região. Sim, e às suas populações. Sim, por exemplo, nós chegamos, Iniciativa Liberal, a procurar arranjar formas de contacto com as rádios locais e incentivar até programas como este que nós temos aqui em meios tradicionais de comunicação. E sempre houve um lamento de dizer que bem, não é bem aquilo que nós queremos como projeto de informação, não é bem aquilo que nós estamos interessados neste momento, a população não tem interesse. Pronto, é assim, os partidos políticos também hão de arranjar outra forma de comunicar. Não há um grande problema acerca disso. Vamos arranjar a nossa forma de chegar até à população. Claro, sentes o mesmo, João, não é? Sinto, mas fico sempre com alguma pena porque sinto mesmo que os órgãos sociais são um membro muito importante da nossa democracia. São algo que podem confirmar os factos, que podem confirmar as fake news, que foi, por exemplo, no próximo assunto que vamos falar. Houve algumas notícias falsas e houve muitos que tiveram um papel muito importante em as desmistificarem, dar tempo para não gerar um caos ou algo que podia ter acontecido uma falsa realidade, e também é de interesse popular, sem sombra de dúvida, no sentido de dar voz às pessoas que normalmente não são ouvidas, do que são nos órgãos sociais nacionais. Há sempre um outro espectro de público, quando as próprias pessoas da própria localidade têm outro impacto. Cria o sentido de comunidade, nesse sentido também. Por isso, é com pena que vejo desta forma. Acredito que possa ser uma distração neste momento e acho que ainda vão a tempo para resolver isso. Esperemos que sim. Muito bem, vamos então à Hora Bolas. O Hora Bolas, quem diria, esta semana tem um tema conjunto. Por coincidência, vocês quiseram falar do mesmo, porque não há volta a dar. É mesmo um tema incontornável. Não sei até que ponto é que terão visões diferentes, vamos perceber isso, mas o apagão está na ordem do dia. Eu até cheguei a brincar com o dia do apagão e dizer que vai passar agora a ser o dia europeu do rádio de pilhas. Porque, como eu sou uma pessoa da rádio, acho que de facto a rádio mais uma vez provou o seu valor e que não está ultrapassada. Depois de termos passado pelo 25 de Abril, em que a rádio foi uma das grandes protagonistas, tínhamos mesmo que 3 dias depois passar por um apagão para voltar à rádio. Muito bem, então, o que é que os meus amigos me querem dizer sobre o apagão? Hugo. Ora bem, o apagão, sobre aquilo que aconteceu, tecnicamente, não há grande coisa a dizer, aliás, ainda não se sabe exatamente o que aconteceu. Pronto, ficamos todos às escuras. Grosso modo, aquilo que nós sabemos neste ponto é que na segunda-feira, nós ficámos todos sem luz. Mas depois do que aconteceu, nós vamos descobrindo algumas coisas. E há pormenores que vamos sabendo que são de um nível de amadorismo completamente atroz. Portanto, o ministro Castro Almeida caiu num absurdo. Eu nem consigo qualificar. Devia dizer que, a certa altura do dia, soube-se que na maternidade Alfredo da Costa, haveria apenas mais 1 hora de gerador para manter os ventiladores dos cuidados intensivos neonatais da maternidade.
E, entretanto, não havia forma de chegar até à MAC, então instruíram-se 2 ou 3 motoristas do corpo de motoristas do primeiro-ministro para irem até à MAC levar gasóleo para os geradores. E que, no momento em que foram, quer dizer, aparentemente, houve várias entidades públicas que receberam a mesma mensagem, porque quando chegaram à MAC, já lá estava a Polícia Judiciária também para entregar gasóleo. E a história deve ser de facto verdade, porque no dia seguinte, o diretor-geral da Polícia Judiciária vem confirmar que sim, que foram até à MAC, mas que felizmente não foi necessário entregar gasóleo, porque já lá estava o gasóleo suficiente para manter o gerador, mas tinham ido levar aos capuchos. Nos capuchos, sim, tinham sido necessários. Ora bem, e eu imagino que os pais que têm crianças que estão ventiladas na maternidade Alfredo da Costa sintam que, quer dizer, a vida dos seus filhos esteve a uma hora de uma total descoordenação do governo português, quer dizer, e que chega a ser até é de um amadorismo tal, quer dizer, é de uma forma de estar, até a forma como comentam este episódio, quer dizer, foram lá, mas já não havia problema nenhum, porque já lá estava a Polícia Judiciária, mas a Polícia Judiciária, não, mas não havia problema nenhum, porque já lá estava o gasóleo, e nós fomos a outro sítio levar gasóleo. Quando a Polícia Judiciária não é suposto andar a distribuir gasóleo pelo país, muito menos os motoristas do Primeiro-Ministro. E depois sabemos que, por exemplo, o Ciresp esteve em baixo durante 20 minutos. Quando o contrato diz que anualmente o Ciresp só pode estar em baixo durante 5 minutos. Este era um motivo para a rescisão do contrato na totalidade. Todos sabemos as questões do Ciresp. Desde que o Ciresp foi criado, todos conhecemos vários episódios em que o Ciresp não funcionou. As próprias equipas, eu trabalho com o Ciresp e nós não confiámos no Ciresp. Aliás, eu conhecia uma equipa de VMER daqui do Minho, aliás, onde eu trabalhei também, que na base onde trabalha, ou seja, no local onde recebe a informação para as ativações, não tem cobertura Ciresp. Ou seja, aquela equipa nunca pode ser ativada por via Ciresp. O que é absurdo, quer dizer, é um tal nível de absurdo que pronto, é só para demonstrar que o Ciresp simplesmente não funciona e ninguém acredita naquilo. Nem as próprias equipas trabalham com ele. E tudo isto leva-me a questões depois sobre várias questões da organização do próprio país, o que é que nós queremos para o nosso país. Por exemplo, eu sou liberal, sou um profundo liberal, acredito profundamente na economia liberal, mas tenho alguma dificuldade em compreender como é que se privatizam infraestruturas essenciais ao país. Pronto. Nem todos os países têm este tipo de organização. Por exemplo, no nosso programa eleitoral deste ano, caíram todas as propostas de privatização de infraestruturas básicas, seja infraestruturas de Portugal, seja águas de Portugal, tudo isso que é infraestruturas essenciais ao funcionamento do país, caiu. E isso demonstra também uma preocupação dos próprios liberais, quer dizer, de compreender aquilo que é essencial, não pode ser privatizado assim de forma leviana, envolve alguma compreensão de quem toma conta daquelas infraestruturas, mas a REN é uma empresa privada. É uma empresa privada nacionalizada, e não foram os liberais que a nacionalizaram, que a privatizaram. E foi privatizada para o Estado chinês, por uma empresa detida pelo Estado chinês. Quer dizer, e isto demonstra bem que, afinal, se há alguém que aqui acha que há liberalismo a mais, ou os próprios liberais, como eu, olham de canto para esta privatização. Agora, como é que nós vamos sacar responsabilidade à REN? De que forma é que nós vamos à REN só por via judicial? É a única forma, não é? Porque deixou de ser uma empresa pública, portanto nós não podemos pedir responsabilidades políticas a quem gera a REN, porque agora a REN é uma empresa privada, mas os danos causados pela REN, por exemplo, soubemos que houve uma pessoa que faleceu neste contexto de falta de energia e de falta de coordenação das equipas de socorro por causa da falta de energia. Vamos para um processo judicial em cima da REN, quer dizer, como é que se vai proceder? Vai ser o Estado que vai assumir a responsabilidade pela morte daquela pessoa? Mas a Quem é REN que é uma se empresa privada. responsabiliza? Quem é Não que se é? responsabiliza? Exatamente. Claro. E depois, só para terminar, desde esse episódio desconectaram-se as redes portuguesas e espanhola. O que, na minha perspectiva, é um erro completo.
porque assim, a conexão entre a rede portuguesa e espanhola permitiu a Portugal usufruir de preços mais baixos de eletricidade durante muito tempo. Durante muito tempo, desde que foi criado o mercado ibérico. E a desconexão dessa rede faz com que os preços da eletricidade tenham subido nesta última semana, em Portugal, e, portanto, uma das vantagens competitivas que a economia portuguesa tinha, que é a eletricidade extremamente barata, perdeu-se neste contexto. Perdeu-se não totalmente, Portugal também produz muita energia, mas perdeu-se porque a conexão com a Espanha garantia preços mais baixos. E assim, o episódio deve ser estudado, deve ser evitado, deve-se fazer tudo o que seja possível para que não o motivo, a causa que aconteceu, não volte a acontecer, ainda não sabemos qual é, mas não volte a repetir-se. Mas não devemos, por causa de um episódio, que foi de facto uma catástrofe que aconteceu, alterar toda a política do mercado elétrico na Península Ibérica, porque ela trouxe grandes vantagens para a economia portuguesa, e se nós formos atrás do episódio, daquilo que é episódico, estamos a prestar um mau serviço à economia portuguesa como um mau serviço estrutural à economia portuguesa. Muito bem. João, é tu que escolheste o mesmo tema, o que é que tens para nos dizer? Aqui tenho vários pontos, vou ver se consigo falar de tudo. Então, primeiro, há aqui um caso que também já falou, que é a resposta do governo não foi ideal. Houve aqui uma falha de comunicação clara, houve um sentido de falta de preparação muito claro. Algo que o Partido Livre já tinha também pedido em Parlamento, uma coisa que até é bastante praticada nos restos dos países da Europa, que é soluções de crise. Em caso de crise, como é que é o nosso plano de contingência? Como é que nós podemos resolver as coisas? Como é que é um plano de ação? E isto foi uma espécie de acordar à realidade, não é? Isto foi apenas um acidente, provavelmente um caso acidental, mas deu-nos a provar o quão frágil está o nosso sistema de segurança. E quando se fala também em investimento de segurança, que é um problema que tem sido muito falado agora atualmente no caso da Europa e dos tempos de hoje que vivemos, isto é um dos casos também que se tem que se falar. Em caso de uma crise, como é que se resolve? Como é que é feita uma comunicação? Como é que é ter o kit de sobrevivência, que também tem-se falado muito nos últimos dias? E estas apostas de desenvolver a segurança é também aposta aqui, quando as pessoas vão só fazer perguntas do armamento, isto são perguntas também de interesse pessoal, porque pode haver uma crise, não obrigatoriamente de guerra, pode haver um desmarterro, um maremoto, o que interessa, e tem que haver uma preparação de como é que o governo reage e que entra em contacto com o povo português, como é que o povo português deve reagir e por aí fora. Isto foi uma espécie de acordar a uma realidade e acho que é algo que devemos fazer. Depois de fazer aqui as investigações todas, quando inaugurar o próximo Parlamento, isto deve ser um assunto que deve ser falado. E fora isso, também nos mostrou que existe uma necessidade de uma rede energética mais autónoma, para não ver este efeito cascata que aconteceu. E pronto, há aqui uma parte que eu já discordo com o Hugo, que é da parte da energia, de comprar energia mais barata. O LIVRE é a favor da criação de termos mais energia independente. Em que sentido? Na criação das comunidades energéticas e num projeto que agora temos falado muito, que é das escolas solares. Em que é preencher o teto completo das escolas, que têm áreas muito grandes, preencher isto com os painéis solares, torná-las energeticamente independentes e até ajudar a energia das Eu próprias acho que não tem comunidades. tempo para discutir sobre isso, mas isso é um erro total. Desculpa o que estás a dizer, é um erro completo. Porque, assim, a eletricidade durante o dia já chega a preços negativos. A existência do mercado ibérico era precisamente para evitar que houvesse picos de preço, assim como houvesse quedas abruptas do preço da eletricidade que levassem a preços negativos. O que acontece na Península Ibérica é que nós temos eletricidade tão barata durante o dia que nós, agora já se fala na conexão com o resto da Europa, que é para vender eletricidade ao resto da Europa. Porque nós, na Península Ibérica, não temos capacidade para absorver a produção elétrica durante o dia. Nós temos eletricidade a preços negativos durante o dia. E instalar mais painéis solares no sistema ibérico, o que vai gerar é preços ainda mais negativos durante o dia. Portanto, essa proposta de cobrir áreas e áreas, se fores à Espanha, vais ver 30, 40 quilómetros cobertos com painéis solares. Há locais em Espanha que tu não consegues, perdes a vista aos painéis solares. Não consegues ver para além de painéis solares. Portanto, o que acontece no sistema ibérico é que há tanta eletricidade durante o dia que a eletricidade é vendida a menos 2, menos 3 cêntimos por quilowatt-hora. Portanto, mais painéis solares é um erro completo. João? Eu peço desculpa, mas volto a discutir novamente. Aqui o sentido da comunidade energética é
facilitar com que as pessoas tenham uma energia mais independente e consigam tirar uma independência energética mesmo das próprias redes. Em que sentido? Aqui, em que as casas podem ficar mais frias no verão, em que as casas podem ficar mais quentes no inverno. Os centros das escolas é para criar uma espécie de centro de comunidade, em que o apoio da comunidade está inserido na própria comunidade da escola, em que cria esta rede de partilha e que isto pode ser uma grande ajuda em aldeias, em vilas, em cidades. Não estamos a pensar no ponto económico, porque a energia devia ser de acesso. Devia ser de um acesso facilitado. Não haver apenas o ponto económico da coisa, isto não é só uma empresa, Não é só mas também. economia, João, é mesmo uma questão de utilidade daquilo que se está a fazer. Quer dizer, estás a dizer, vamos construir painéis solares Uhum, para produzir eletricidade numa altura do dia em que ela tem um preço negativo. Aquilo que acontecia com a rede elétrica espanhola e mesmo com a rede elétrica europeia é que Portugal é altamente ineficiente na eletricidade que produz. Produz eletricidade em horas que não têm grande utilidade. E aquilo que acontecia com a rede espanhola é que nós tínhamos acesso a um sistema que é muito mais eficiente que o nosso, porque para além de produzir eletricidade é muito barata durante o dia, tem centrais nucleares. uhum. Conseguem dar rapidamente, quando a eletricidade começa, quando a produção elétrica dos painéis solares começa a cair, que é no final do dia, e as pessoas chegam a casa para consumir eletricidade, consegue pôr rapidamente vários megawatts no sistema. E Portugal não tem essa capacidade. Aliás, a única central que tinha essa capacidade para produzir em quantidade dessa forma era uma central a carvão que foi extinta pelo António Costa. E, portanto, ficaram a fazer essa função, ficaram as hídricas, que muitas vezes não têm água, e as centrais nucleares espanholas, que nos salvavam de picos absurdos do custo de Muito eletricidade. bem. João, E queres pronto, acabar? e só para Não terminar, temos só tempo, não temos tempo. João, queres terminar rapidamente? Sim, sim, sim. Nós, quando falamos disto, falamos no sentido de centralizar as coisas. Existem esses Ok, postos, mas nós estamos a falar no sentido mais de centralizar. E para também muito do bem. acesso à energia. Muito bem. Uhum. Meus amigos, estamos na reta final, temos 2 minutos, 1 minuto para cada um, para nos falar das sugestões culturais. Começamos pelo Hugo, rápido. Sim, esta semana que vem, dia 8 e 9, realiza-se o primeiro Congresso de Enfermagem Perioperatória do Alto Minho, que é organizado pelo serviço onde eu trabalho, portanto é o primeiro Congresso de Enfermagem Perioperatória aqui realizado, vai ser em Dark, e convido toda a gente a estar presente, porque para além de enfermagem perioperatória vai haver workshops para a população em geral, portanto vale a pena irem lá visitar. Fica a sugestão. E tu, João, que nos trazes? Eu trago dois eventos porque acho que são extremamente importantes, que é o Encontro 25, é um festival de cinema e com educação de cinema também a ser aplicada aqui em Viana, e para também nunca esquecer o Rua Malandra, que é um projeto em Viana que traz vários artistas e a Fantástico. cultura, que estão com uma programação fantástica e aconselho a ver a programação de maio completa, desde os quizzes ao retrato, à exploração sonora, um trabalho fantástico e aconselho vivamente. É verdade, sim, senhor. Muito obrigada aos dois. Continuem em campanha e que a campanha seja produtiva, acima de tudo esclarecedora para os eleitores do Alto Minho. Voltamos na próxima semana com o É Mais Bolas. Podem enviar sugestões, já sabem, e perguntas para os vossos cabeças de lista através do e-mail euimaisbolas@gmail.com e até para a semana. Até lá, fiquem bem.